quarta-feira, dia 19 de novembro, nas vésperas do Dia da Consciência Negra. Foi um dia muito especial para mim, porque eu fui fazer o primeiro exame de ecografia do meu filho, que vai nascer, junto à mãe dele. Logo após o exame, tudo certo, 22 milímetros, coração batendo, eu feliz, nós felizes. Atravessamos a rua e quando estávamos atravessando a rua, alguém faz uma manobra imprudente de direção perigosa e o carro aparece já sobre nós. E nós nos assustamos, até porque a minha companheira estava grávida. Eu olhei para o lado e só falei, respeito o pedestre, e continuei andando. Ele abaixou e eu olhei para identificar quem era, e para saber se era proposital. E ele me encarou, abaixou o vidro e me xingou, me injuriou. E eu não parei para revidar, para xingar, para gesticular. Eu continuei caminhando até a calçada. Ele me xingou, proferiu várias injúrias, me chamou de lixo, de nóia e outros xingamentos mais. Foi correndo com o carro, estacionou e com as próprias imagens por eles reveladas, porque a gente não teve acesso, as próprias imagens demonstraram que ele saiu num ímpeto de agressividade, provocando um conflito físico. E eu observei, eu estava atento, alerta, tendo em vista que a mãe do meu filho estava ali, grávida. Eu vi que ele saiu do carro e veio correndo. E eu não deixei que ele atravessasse a rua para iniciar um conflito físico ao lado da minha companheira grávida. Porque com certeza ela ia tentar interferir, separar, ia ficar nervosa e poderia ela ser ferida e as consequências poderiam ser as piores, que eu não quero nem imaginar aqui. E por isso eu fui ao encontro dele, para conter a injusta e iminente ameaça, porque ele veio correndo. E quando chegou na calçada, o meu amigo, que estava nos esperando, porque ele não foi conosco na ecografia, ele estava nos esperando próximo ao carro, esse meu amigo já interviu, ele viu o que ia acontecer e já interviu. No que ele interviu, ele o rapaz já tentou dar um soco nele, eles já começaram a meio que se embolar, meio que se agarraram, e os dois caíram. E no que os dois caíram, eu fiquei ali próximo, já que a ameaça estava sendo neutralizada. Por isso eu disse, desde o início, que a gente deu um abafa, ou seja, quando tem um fogo, quando você abafa, você retira o oxigênio e apaga o fogo. Quando tem uma ameaça, você neutraliza a ameaça, justamente executando o que o direito nos prevê, que é a legítima defesa. Eu não sou partidário do 2 contra 1, ou da covardia, ou da brutalidade. E por isso, em nenhum momento, o agredi. Até porque não foi necessário nesse primeiro encontro. E isso, as imagens que eles revelaram, demonstram cabalmente que eu fiquei sentado. Sentado não, que eu fiquei de pé, do lado da mureta, enquanto as coisas ocorriam. E daí saímos. Saímos e deu poucos minutos eles já estavam atrás de nós. Ele e os outros rapazes que também já estavam lá próximo ao estacionamento, que eu não consegui identificar, porque depois soube que era o local de trabalho dele, inclusive. Então deveriam ser ou parentes de um proprietário ou amigos, não sei precisar. E ele veio novamente provocando outro conflito, com ainda mais ódio, e o conflito era comigo. Não era com o Carlos, que tinha entrado em vias de fato com ele no início para conter o ímpeto de agressividade dele. Era comigo. E eu comecei, falei, sai de perto, tentei evitar, andei, saí de perto dele, ele veio, bateu com o ombro em mim, eu empurrei ele, e na hora que eu desvio o olhar dele e falo para um dos cinegrafistas amadores ali, ele já tenta me dar um soco no rosto. E daí eu vou para trás e pega, de fato, na minha testa o soco. E eu vou para trás e daí já começa uma briga.
Eu dei 2 chutes nele, vocês viram pelo vídeo, ele me acertou um soco, esse soco quebrou o meu nariz, eu levantei, continuei a briga ali até imobilizar o rapaz e de fato neutralizar a injusta agressão que eu estava sofrendo naquele momento. E depois fui para o carro e fui fazer os exames que tinha que fazer por conta do sangramento e todos os procedimentos legais necessários. O princípio é isso. Deputado, as imagens mostram que vocês entram no carro e saem, né? E ele segue a pé em direção a vocês. Onde vocês pararam? Por que vocês pararam? Já que ele estava a pé, não era melhor ter seguido em frente? Era o ideal, mas eles entraram na frente do carro, né? E ele bateu na lateral do carro, né? Então nós não tivemos como atropelá-lo ou qualquer coisa do gênero, né? Então a gente teve que sair e repelir a injusta ameaça novamente também para preservar a mãe do meu filho que estava dentro do carro e que não poderia se ver numa situação em que o carro tivesse circundado e começassem a agredir, quebrar um vidro eventualmente ou qualquer coisa do gênero, né? Na quarta-feira, o senhor não mencionou essa primeira parte, né? O senhor falou sobre esse momento já do embate, que ele agrediu você primeiramente, mas as imagens mostram que houve esse outro confronto antes de vocês chegarem lá na esquina da Visconde do Rio Branco. Por que o senhor não mencionou esse outro momento dessa confusão toda? Exatamente, né? Eu acredito que você não tenha lembrança, mas se rebobinar a fita e a entrevista que eu dei para o Plural e para as demais mídias, né? A RIC TV e acredito que também a RPC, né? Eu falei que eles tocaram o carro em cima da gente, que ele me injuriou, que ele me ameaçou e que ele logo veio correndo, iniciando um confronto e naquele momento a gente conseguiu, a palavra e a expressão que eu utilizei, dar um abafa nele, né? A gente conseguiu conter a injusta agressão, né? Então eu falei sim desse momento. Na nossa entrevista o senhor falou sobre isso, mas não mencionando essa primeira parte, né? Ali em frente ao estacionamento. Então, mas foi isso que eu falei, que no primeiro momento, então eu recapitulo. No primeiro momento, ele tocou o carro sobre nós. Eu vou recapitular da forma com que eu disse na primeira entrevista, tá? Eu assisti ela hoje. Então, exato, perfeito, daí você vai lembrar. Ele tocou o carro em cima da gente, eu falei, respeita o pedestre, ele me injuriou, me ameaçou, estacionou o carro e veio correndo para me agredir. E que palavra ele usou? Ele usou noia e lixo e vai tomar e outros palavrões mais chulos, mais cotidianos, triviais, infelizmente. E quando eu disse que ele veio para cima da gente, a expressão que eu utilizei foi que naquele momento a gente conseguiu dar um abafa nele, no sentido de neutralizar, uma metáfora. Quando está pegando fogo e você abafa, o que você está fazendo? Você está apagando o incêndio. Então o abafa, nesse caso, metaforicamente, foi a injusta agressão veio e nós conseguimos, naquele momento, contê-la. E na verdade não precisou nem nós, foi o Carlos, meu amigo. Deputado, o senhor fala que o senhor ficou parado, mas algumas imagens que a gente conseguiu, que a gente teve acesso ali, inclusive de dentro do estacionamento, imagem interna, mostra sim ele saindo do carro. O senhor fala que correndo, sai do carro rapidamente. Correndo. Não é rapidamente, ele está correndo. Mas o senhor também atravessa a rua. Sim. Na câmera de dentro dá para ver que o senhor não está parado. É que na câmera de dentro, na verdade, mostra o Carlos, né? Então daí vai precisar uma perícia, né? Duas pessoas. Okay, não, eu estou encostado na parede e o Carlos está com ele agarrado, né? Então isso que aparece. O senhor não encostou nele? Olha, a única vez que eu encostei nele foi uma vez que ele estava de costa, eu dei 2 tapas na bunda dele e falei para ele respeitar os mais velhos. O senhor acha que numa briga, vamos colocar inclusive um início de briga que começa no trânsito? Não foi briga de trânsito, né? Eu nem estava no carro, né? Não, o senhor como pedestre, começa uma discussão. Uma briga com o pedestre. Um carro, é ali que começa. Exato. Foi proporcional a atitude sua? Foi de acordo com a legislação vigente, que tipifica a legítima defesa, foi absolutamente proporcional, porque nós usamos dos meios necessários e de forma razoável. Qual era o meio necessário? Apenas a força física. E se você perceber, a compleição física do Carlos é menor que a dele, né? Então, quem é o Carlos? O Carlos é o rapaz que
trabalha comigo também, mas embora naquele momento ele não estava trabalhando porque é meu amigo de mais de 10 anos e ele foi comigo tendo em vista a importância desse momento na minha vida. O senhor, que o é... assessor, que é amigo, e a esposa. E a sua esposa? E a sua esposa? Ela é mãe do meu filho. Tá. Deputado, tem uma parte ali do vídeo também que o senhor chega a relatar assim, vocês estão em 3. Venha os 3. Exato. Isso tudo antes dos chutes e também... Depois ali... do primeiro conflito. Isso, depois do primeiro conflito. Exato. O que significa esse? Tem os 3. Pode vir os 3. 1, 2, 3. Isso significa que eles estavam na iminência de me agredir. Na verdade, depois que eu falo isso, ele já tinha me agredido. Então eu disse que se estamos na chuva, a gente vai se molhar. Se vocês querem me bater, podem vir. Seja o que Deus quiser. Porque correr, eu não vou. 5 representações que devem ser encaminhadas ao Conselho de Ética, que foi aprovado em setembro. Em um dos incisos que estão lá no novo código, diz que chegar às vias de fato durante o exercício do mandato significa quebra de decoro. Como que o senhor está em relação a isso? Olha, eu estou bem tranquilo, porque você disse muito bem, no exercício do mandato. Eu, quando estou fazendo uma ecografia, né, do meu filho, né, assistindo, e nesse momento eu não estava, obviamente, exercendo nenhum mandato. Os juristas estão com uma questão em relação a isso, porque pode ter uma diferença entre atividade do mandato, que aí seria o senhor, de fato, estar numa agenda, mas alguns entendem que exercício do mandato é desde que o senhor é eleito, e que isso poderia configurar, sim, quebra de decoro, porque o senhor tem 4 anos de mandato. O senhor não... Esses juristas têm que voltar para os bancos, né, da faculdade, porque é inadmissível a interpretação de que enquanto eu estou dormindo, eu estou exercendo a minha atividade parlamentar. Para não dizer em outros momentos, se eu estou no banheiro, se eu estou na praia tomando água de coco, se eu estou na mesa de cirurgia dentro do hospital, entre outros vários exemplos que eu poderia te dar. Então, acho que esses juristas estão ultrapassando um pouquinho a linha da razoabilidade. E digo mais, a agressão injusta e iminente não era mera suposição da minha parte ou exagero da minha interpretação, porque soubemos, o rapaz já foi preso em flagrante por estar portando um simulacro de arma de fogo, com que ele ameaçava outras pessoas. E mais ainda, no dia 25 de junho deste ano, ele postou em suas redes sociais que havia brigado com várias pessoas numa mesma noite, numa balada. E ele estava exaltando o feito, e isso a gente viu que é uma atitude recorrente. Ele é aquilo que a gente pode chamar de pit boy. E, dando continuidade a essa resposta também, percebemos que ele segue 2 políticos apenas. Um deles é o Pablo Marçal, mas o outro é o Guilherme Kilter, aqui da capital, vereador. O que nos leva a crer que talvez tudo isso não tenha sido assim tão espontâneo como pareceu e possa ser algo teatralizado, planejado, porque nós passamos por ali na hora de ir para a consulta. E daí na volta acontece isso de forma tão sincronizada. Então estamos investigando também essa hipótese. Deputado, na nota da sua defesa, cita uma expressão, não uma expressão, mas cita que esse homem teria proferido expressões racistas. Sim, houve racismo? é o que eu falei. Olha, quando uma pessoa branca olha para um casal negro, uma mulher negra e um homem negro atravessando a rua e chama de lixo, de nóia, o que ele está querendo dizer? Eu não sou lixo, eu sou um ser humano. Ele está querendo me chamar de nóia, como quem me chama de dependente químico, como quem me chama de morador de rua, como quem diz que eu exerço subcidadania e como quem diz que eu sou visto como sub-humano na sociedade. Porque, infelizmente, os dependentes químicos que estão na Cracolândia, em qualquer outro beco escuro no nosso país, são vistos como sub-humanos. Então, resumindo, ele estava querendo dizer que eu era ali um sub-humano. Por quê? Se ele não me conhecia, e eu quero crer que isso não foi armado e que de fato ele não me conhecia, só pela minha aparência, o que na minha aparência difere da aparência dele? Ele é branco. Deputado, negro. depois de todo esse resultado, se você pudesse voltar lá atrás, o que mudaria?
Olha, se eu pudesse voltar lá atrás, Depois da repercussão. depois da repercussão, o que eu faria era pedir para que o meu amigo, o Carlos, ao invés de me defender tomando a frente, como faz e faria qualquer amigo, para que ele apenas filmasse. A grande arma que nós temos hoje em dia, no século XXI, é as câmeras. Porque nelas... Os que estavam com ele, que estavam filmando, chegaram a ameaçar o senhor ou não? Os outros dois ameaçaram no sentido de que eles me circundaram, né? Porque se você perceber na gravação deles mesmos, eu tento sair para um lado, tento sair para o outro e volto. Porque eles estavam me intimidando com um celular na mão, como eu disse, a arma do século XXI. O senhor abriu o boletim de ocorrência? Vai abrir o boletim de ocorrência? Todas as medidas legais estão sendo já tomadas pelos meus advogados. Não foi Todas aberto elas. ainda. É que ele abriu hoje às 2 horas da tarde, salvo engano, né? Então nós estamos também tomando os passos sem celeridade, com equilíbrio e interpretando todos os fatos para saber exatamente do que a gente está se defendendo, porque olha, nós fomos até o estacionamento para conseguir as imagens. Porque se vocês repararem, e eu tenho certeza, como jornalista, todos vocês repararam, as imagens foram editadas. Quando ele sai com o carro, pausa. E de repente o carro sai devagarzinho. Entre essa pausa e o carro saindo devagarzinho, por que ele não mostra eu sem gesticular, sem parar para intimidá-lo, sem xingá-lo, porque eu não fiquei encarando, e ele abaixou o vidro e ficou xingando por alguns segundos ali e depois entrou? Eu acho que talvez fosse interessante mostrar essas imagens sem edição, não? Lá dentro. Seria interessante a gente saber as imagens por completo, para a gente ter as conclusões necessárias sobre o que de fato ocorreu. Se ele também agrediu, se ele iniciou uma agressão e depois foi contido, ou o que de fato aconteceu. Nós não tivemos. E, inclusive, fato curioso, fomos lá, eu não fui, mas fomos, a nossa equipe, 5 assessores. 3 mulheres, 2 homens. 4 assessores negros. Pediram para conversar com a síndica, ela não quis falar com eles, não estendeu a mão, não cumprimentou e tratou como se eles fossem bandidos. E o 5º assessor, que é japonês, o Ricardo, nosso assessor jurídico, ela cumprimentou, conversou, olhou no rosto e se dirigiu apenas a ele, como se os outros não existissem. Então houve ali realmente uma atitude racista, evidente e flagrante, e que já nos intimidou também e nos demonstrou que nós não teríamos de fato acesso a nenhuma das filmagens. E mais importante, as filmagens que foram feitas no celular, porque elas estão todas recortadas. Se a verdade está ao lado deles, por que editar? Por que recortar? Por que maltratar a verdade conforme o gosto do cliente? Acho que são todas ações aí que devem ser questionadas pela mídia e com certeza serão questionadas por nós nos autos do processo. O senhor se sente vítima de toda essa situação, doutor? Olha, eu não sou nem vítima e nem algoz, sou mais um sobrevivente. Agora, se alguém bater no meu rosto, no meio da rua, desculpa, eu não vou voltar para trás. Se alguém quebrar o meu nariz e eu cair, eu não vou ficar caído. Eu vou levantar, vou enfrentar. Eu vou repelir qualquer injusta ameaça contra a minha pessoa. Se eu quisesse me fazer de vítima, eu deitava, sangrando, chorando, com alguém me filmando, para que ficasse bonito nas redes sociais e eu conseguisse compadecer a população curitibana. Mas eu fiz o oposto. Eu enfrentei. Uns gostam, outros não gostam. Mas para sobreviver, aqui, na cidade de Curitiba, racista como é, olha, eu carrego marcas na mão. Por que a Guarda Municipal me deu esse tiro? Vocês sabem? Alguém sabe? Talvez deveriam saber. Porque eu estava panfletando durante a minha campanha de 2018. Não foi encontrado comigo nenhum flagrante. Eu não estava realizando nenhum ato infracional ou nenhum crime. As câmeras da praça sumiram e ficou por isso mesmo. Essa é uma demonstração de racismo, entre várias outras. Então, eu enfrento. Eu não tenho dom para vítima. Justiça e liberdade. A causa é legítima. E agora aqui dentro da Assembleia,
né? Já estão se articulando, o senhor também está se articulando. O que esperar? Olha, esperar o de sempre, né? Aqueles que se fizeram meus inimigos porque roubaram os cofres públicos, praticaram rachadinha, são acusados de lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de influência, entre tantos outros crimes, notadamente o crime cometido pelo presidente Adhemar Traiano, que eu fui o único que denunciei aqui dentro dessa casa. É claro que esses aí querem o meu fim e, portanto, farão todo o possível para que eu seja cassado. Mas a lei, o direito e, sobretudo, a justiça está ao meu lado. Você viu a manifestação do presidente da Assembleia falando em celeridade nas investigações? Olha, eu percebi que ele fez um aceno para a população mais conservadora do Paraná, no sentido de que eu deveria ser julgado com o maior rigor e com a maior celeridade. Eu fico espantado, porque ele mesmo ficou em silêncio absoluto frente às acusações e às comprovações de corrupção nesta casa. Mas já era de se esperar. Deputado, o senhor disse que pode não ter sido voluntário. O senhor se arrepende de ter caído na pilha? Olha, é que eu não tinha o que fazer, né? Quando alguém chega, ameaça a mãe do seu filho grávida de 9 semanas, você com certeza vai tentar repelir a injusta ameaça, a injusta violência. E depois, no segundo episódio, quando alguém chega e te dá um soco no rosto, também não tem o que fazer, né? Você vai ter que se defender.